Amado Mestre Jesus, que a vossa paz, que a vossa luz, que o vosso amor nos circule, nos amparem e nos fortaleça. Mais uma vez estamos reunidos para o nosso encontro semanal virtual da Sociedade Espírita Caridade e Esperança. E rogamos, Senhor, a vossa bênção, o vosso amparo e a vossa proteção, para que o nosso encontro dessa noite transcorra na paz, na harmonia e na tranquilidade, que nós possamos sentir toda a vossa assistência, todo o vosso amparo, todo o vosso amor a nos circular, que a vossa suavidade penetre em nossas mentes, em nossos corações, clareie e ilumine os nossos lares, Senhor, e que as palavras que serão ouvidas nessa noite possam nos trazer paz, tranquilidade, consolação, e nós possamos render graças a vós. E em teu nome, Divino Mestre Jesus, em nome dos Espíritos do bem e acima de tudo e de todos, de nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar por iniciado o nosso encontro dessa semana e que a vossa paz nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Quando eu fui designado para fazer essa palestra, eu tive que pensar no tema, eu fiquei pensando, e durante esse período de quarentena, que às vezes, devido à pandemia, nós não podemos sair de casa, às vezes nossos trabalhos, nossos estudos são limitados, nós não podemos ir para a casa espírita estudar. Para evitar isso, eu pensei em alguns filmes e séries que não são espíritas, entretanto, nós podemos pegar a eles para fazer um estudo na nossa visão espírita, porque eles trazem muitos significados que, se a gente olhar com aquele olhar mais detalhado sobre as sublinhas, nós conseguimos encontrar muitas coisas que são bem importantes para o nosso dia a dia e para o nosso estudo do Evangelho. Primeiramente, eu queria trazer a visão da indústria do cinema em relação aos efeitos físicos que acontecem no nosso dia a dia. Os efeitos físicos sempre ocorreram desde a criação dos planetas. Entretanto, a ciência não tem as ferramentas necessárias ainda para comprovar os eventos físicos de magnetismo, de comunicação. Vários estudiosos tentam fazer o estudo por métodos científicos, mas a comprovação científica a gente não tem as ferramentas. Então, a indústria do cinema pega vários fatos reais e, com um tom de caracterização, com um tom de preconceito, acabam fazendo vários filmes, mas nem sempre mostrando a realidade que aconteceu. O filme Iluminado, muito famoso, Stanley Kubrick, ele traz uma história real, ele é baseado numa história real do hotel Stanley Hotel, que começou a ter vários efeitos físicos lá, de movimentação de cadeiras, malas se desfazendo. Entretanto, foram vários estudiosos lá, mas só que não conseguiram encontrar uma resposta. O próprio dono do hotel utilizou dos eventos na época para fazer o hotel bombar. E com isso ele usa até hoje para o crescimento e marketing do seu hotel. Outra série de filmes que vem fazendo muito sucesso nos últimos tempos é a Invocação do Mal. Eles são filmes que são baseados em séries documentais que ocorreram com algumas famílias na época. O Invocação do Mal 1, ele é baseado na família Perón, que a sua família começou a ter vários eventos físicos na sua casa, e na época estudiosos também começaram a fazer documentários. Entretanto, não foram encontradas respostas. E também no Invocação do Mal 2, a família Hudson também foi documentada, tem fotos das crianças levitando, de cadeiras, mesas levitando. Entretanto, vários cientistas não conseguiram encontrar a solução daqueles eventos que estavam acontecendo. Então, a indústria do cinema pegou esses fatos reais e, como de vários outros filmes de terror, e eles, em cima deles, fazem uma história de entretenimento que muitas vezes divirtem nós, mas aquilo causa ainda mais preconceito nas pessoas quando elas
utilizam a palavra assombração, espíritos, e elas ficam com preconceito e acabam não estudando, aprofundando aquele assunto. Para começar a minha dica de filmes, irei iniciar com alguns filmes espíritas que são bem famosos, que já passaram na TV aberta, na TV fechada, passaram no cinema, tem no Netflix e em vários outros serviços que você pode assistir. Entre eles temos os filmes mais como biografia, que mostram como foi a vida e a obra dos personagens, que, por exemplo, o filme de Chico Xavier e o filme As Mães de Chico, que retrata mais ou menos a vida e a obra de Chico, o que ele fez, o que ele passou durante a sua batalha para divulgar o espiritismo, como as suas psicografias, as suas doações influenciavam na vida das pessoas que seguiam ele. Também temos outras biografias como de grandes pessoas que trabalharam no espiritismo, como Kardec, mostra a sua batalha, mostra os seus estudos, como ele elaborava, com as pessoas que ele teve que lutar para mostrar, para defender a sua tese, na sua batalha constante para codificar e divulgar a doutrina espírita para aquelas pessoas que estavam em volta dele e, consequentemente, para o mundo. Também temos biografias de outras duas personagens bem famosos brasileiros que também batalharam muito. Dr. Bezerra de Menezes e também Edivaldo Pereira Franco. Mostra também a sua grande batalha que eles fizeram desde a sua fase mais da infância até a fase adulta, como eles trataram as dificuldades, que nos fazem inspirar, que não é fácil nem para eles, porque a gente vê eles já tão grandes, tantas coisas que eles conquistaram, mas eles tiveram as mesmas dificuldades que nós temos hoje em dia. Nós podemos utilizar o que eles fizeram e aprender, e assim poder botar dentro da nossa casa espírita, para um dia talvez conseguirmos 10, 15% do que eles fizeram. Mas eles mostram que nada é impossível se nós batalharmos e nunca desistimos. Saindo agora dos filmes de biografia, entrando para os filmes mais de história, mais científicos. Um dos que eu considero mais famosos é O Nosso Lar, que mostra, por meio da visão do espírito André Luiz, como é a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Além disso, ele mostra que todas as suas atitudes feitas aqui na Terra, todas as suas escolhas, interferem de algum modo na sua passagem. Por quê? Porque nós adquirimos série de vícios durante a nossa vida corporal. E para nós termos uma vida plena, nós temos que nos livrar desses vícios. Temos que admitir que erramos. E para isso nós demoramos algum tempo de negação, algum tempo de meditação, para vermos que erramos e assim podemos aproveitar a nossa vida espiritual. Além disso, o filme também mostra mais ou menos o funcionamento de uma corrente espiritual. Mostra como nós nos locomovemos, como nós usamos magnetismo. Também mostra como nós nos alimentamos. E também mostra como funcionam os hospitais. Outro filme também muito interessante, que é também uma obra de André Luiz com Chico Xavier, é o livro A Vida Levou, e isso levou a acontecer um filme, que mostra e analisa se as coisas acontecem por acaso. Isso faz com que nós estudamos aquele ponto de planejamento espiritual. É um filme bem interessante. E outro filme que é baseado no livro da codificação é o filme que se chama O Livro dos Espíritos, e conta a história de um jovem que estava triste, estava pensando em se matar, mas ele encontra o Livro dos Espíritos e assim encontra uma nova doutrina, começa a estudar e começa a crer na vida após a morte. E assim ele decide não retirar mais a sua vida e começa a estudar e divulgar a palavra do Espiritismo. Agora, para começar a minha lista de filmes não espíritas que nós poderemos utilizar para fazer estudos, eu vou começar com alguns desenhos animados que nós podemos
já introduzir para filhos, netos, sobrinhos, já para começar a ensinar certos pontos da doutrina espírita. E esses filmes, quando a gente assiste pela primeira vez, a gente nem nota certos pontos, mas se a gente parar e analisar, nós conseguimos encontrar muitas coisas. O primeiro filme que eu queria mostrar é o Rei Leão, filme clássico. Quem nunca assistiu o Rei Leão? Conta a história do Mufasa, o rei dos leões, que é o rei dos animais, que é traído pelo seu irmão, Scar. Mas quando Scar está na ganância, causando um golpe no seu irmão, ele deixa escapar o filho dele, Simba. No meio do filme, Simba, quando está em dúvida, ele acaba olhando para o céu e vendo a imagem de seu pai. É até uma coisa bem óbvia. Ele está tendo uma comunicação e assim ele ganha força para cumprir seu objetivo. Outro ponto que nós podemos analisar também é quando Scar está lá trazendo seu discurso de ódio. E nós podemos ver que ele é um espírito obsessor, que ele está influenciando aqueles espíritos que têm menos conhecimentos, espíritos enfermos, que no filme é retratado pelas hienas. Agora eu vou trazer outro filme que também é muito interessante, também está meio assim escancarado na nossa cara, que é um filme da Pixar, da Disney, que até que é recente, que é Viva, A Vida é uma Festa. Ele traz a temática do Dia de los Muertos, no México, que é um dia que é para celebrar a vida das pessoas que já morreram. E no desenho, o garoto está lá e ele acaba passando um dia no plano espiritual. E mostra como quando nós pensamos nos nossos parentes que já se foram, nós damos forças para eles, e eles também sempre continuam a nos vigiar e nos dar força no dia a dia. Outro filme também de desenho animado da DreamWorks, que é a família Groots, que é uma família da caverna, que eles, por ter sempre na caverna, eles nunca foram para o mundo exterior e eles tinham medo de sair, de ver o novo. Entretanto, a Terra estava passando por uma mudança e começou a ter uma série de terremotos. E se eles não saíssem da sua caverna, eles iriam morrer. E chega um garotinho lá na caverna deles para chamar eles e guiar eles. O que é que nós podemos ver nesse filme? É a lei de transformação, a de regeneração. O planeta deles estava em mudança como o nosso está agora. E se eles não lutassem contra os medos deles, se eles não lutassem contra os defeitos deles, eles não iriam evoluir, eles iam se manter estacionados e iriam acabar o quê? Indo para outro planeta, para outra vida. Por quê? Porque eles não iriam acompanhar a evolução do seu planeta. E aquele garotinho, quem poderia ser na nossa visão? Poderia ser um guia espiritual, algum irmão que estava dando os conselhos para eles, para dar força para eles saírem daquele lugar que eles estavam estacionados. E assim eles, junto com uma família, eles lutaram contra um defeito do outro, passando pelas adversidades, para assim, como o garotinho falava no filme, tá vendo aquilo ali? É naquela luz que nós vamos encontrar a evolução do nosso planeta. E é isso. Alguns pontos desses filmes são muito interessantes que nós podemos utilizar para estudar. Com mais calma, ainda podemos encontrar mais algumas coisas. Mas aqui o nosso tempo é limitado, então eu estou passando só um pincel por cima. Agora, continuando a minha lista de filmes, para nós fazermos um pequeno estudo, vamos tratar uns filmes com uma temática mais adulta, um pouco mais complicada. O primeiro filme que eu queria citar é um filme dos anos 40, bem famoso, que se chama A Felicidade Não Se Compra. Ele trata de um jovem rapaz que ele sempre ajudou a sua comunidade. Entretanto, na noite de Natal ele se sente desgastado. Ele não aguenta mais lutar contra o senhor mais rico da região, que acaba explorando sempre os mais necessitados.
Então, nessa noite de Natal, ele sobe na beira de um precipício para se matar. Entretanto, esse jovem rapaz sempre recebeu muitas preces das pessoas que ele ajudava. E com isso, quando ele vai se matar, ele recebe uma ajuda do anjo que acaba, por meio de lembranças, fazer com que ele note a sua importância. A gente pensa que isso é uma coisa que acontece só em filmes, porque é muito retratado muitas vezes em vários filmes esse tipo de situação. Entretanto, é uma coisa bem comum. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós sempre lutamos. Entretanto, em certos momentos da nossa vida que nós nos vemos perdidos e acabamos não vendo aquelas pessoas que dão valor por nós, que sempre oram por nós. Nós precisamos de uma ajuda de nossos amigos espirituais. Por quê? Porque sempre somos guiados por eles. Como dizia Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando a pergunta faz: se nós éramos influenciados pelos espíritos, e os espíritos responderam: mais do que vocês imaginam. Então sempre eles estão a nos guiar, nos ajudar, tanto os espíritos ruins como os espíritos bons. Basta nós, por meio do nosso livre-arbítrio, escolher qual caminho nós queremos seguir. Outro filme que eu queria falar é um filme muito famoso que passou várias vezes na televisão, que é A Espera de um Milagre, estrelado pelo Tom Hanks, que ele é um carcereiro e ele se depara com um prisioneiro forte que tem a aparência de ser bruto, mas as aparências enganam, e ele era uma pessoa muito calma, que sempre ajudou as outras pessoas. E ele tinha sido preso acusado por um crime que ele não cometeu. E lá na prisão ele estava na fila para a cadeira da morte. Entretanto, ele mostrou por meio da sua calma, da sua gentileza, que ele tinha vários dons, que eram os dons de efeitos físicos, de efeitos de cura, que ele realizava ajudando os prisioneiros que estavam junto com ele, e também ajudava animais, e assim ele conquistou todo mundo que estava lá naquela prisão. Entretanto, as diferenças raciais que naquela época estavam estabelecidas fez com que as injustiças fossem cometidas. Mas a gente vê que o caráter da pessoa não está determinado pela sua cor, e sim pelas suas atitudes. E muitas vezes elas têm dons escondidos, que só basta a gente ter o momento certo para nós usarmos. É um filme que não é espírita, mas a gente encontra várias mensagens espíritas, várias mensagens que a gente lê no Evangelho, e além de temas mais científicos como a cura e a utilização do magnetismo para a cura para eventos físicos. É bem interessante. Quem não assistir, assista, porque você vai se emocionar com certeza. É uma boa pedida para essa quarentena. Outro filme que também é muito famoso, dos anos 90, do diretor M. Shyamalan, é o Sexto Sentido. Muita gente já assistiu esse filme, é bem conhecido. E esses filmes são bem característicos pelo seu final, que surpreende as pessoas. Então eu vou tentar não contar muito sobre o filme. Mas, basicamente, o filme é do menino que ele está vendo espíritos e ele não consegue entender. E ele tem, junto com ele, uma pessoa que está lhe guiando, tentando descobrir por que ele está vendo aqueles espíritos por todo canto. Tem aquela frase característica do menino que ele fala: estou vendo pessoas mortas em todo canto. E a gente passando pro lado espírita, a gente pode analisar que é aquele momento de transição do espírito. Quando a gente morre, tem aquela
momento de perturbação, que a gente não entende se a gente está vivo ou está morto. A gente tenta se apegar aos nossos familiares, mas eles não se comunicam com nós e a gente fica sem entender. É um filme que é bem específico, que se a gente pegar e dar uma estudada boa, a gente vai trazer vários pontos que a gente consegue decifrar. Até filmes de romance a gente consegue fazer um estudozinho. Eles, claro que eles são mais para entretenimento, mas se a gente parar para analisar, a gente vai encontrar os pontos do autoencontro. Plano espiritual que a gente combinou lá em cima, que a gente teria que vir para aquela missão, para desfazer algum mal entendido que eu tive com aquele espírito em outra vida. Aí a gente acaba se encontrando por uma coincidência e assim tendo sérios problemas, mas no fim tendo um amor e assim superando todos os problemas para ajudar na nossa evolução. Então a palestra é basicamente isso. Dei algumas dicas que você pode usar esses filmes para estudar na sua reunião do lar, com a sua família, assistir com seus filhos, que eles são bem interessantes e podem ajudar a nos distrair. Se você quiser mais dicas de filmes, é só procurar na internet, porque tem várias páginas que dão várias dicas interessantes que vão ajudar todo mundo a se distrair e ainda estudar muito durante essa quarentena. Então é isso, fiquem em casa se possível e que a paz de Deus esteja com todos nós. Candeia de luz, volta e irradia a luz de Jesus. Uma estrela guia não se deve esconder. Devemos saber o caminho certo que a luz vem mostrar. É dia em plena caridade, o egoísmo ofuscou, deixando a luz brilhar. É o brilho da luz que é saber a fé fortalecer. Luz e paz vivendo, eu vou percebendo a razão de viver. Candeia de luz, volta e irradia a luz de Jesus. Uma estrela guia não se deve esconder. Devemos saber o caminho certo que a luz vem mostrar. É dia em plena caridade, o egoísmo ofuscou, deixando a luz brilhar. É o brilho da luz que é saber a fé fortalecer. Luz e paz vivendo, eu vou percebendo a razão de viver. É o brilho da luz que é saber a fé fortalecer. Luz e paz vivendo, eu vou percebendo a razão de viver.
Agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, repleto de vibrações de luz, saúde e amor. Agradecemos por mais essa oportunidade para o nosso aprendizado. E como eternos e necessitados pedintes que somos, rogamos a Tua equipe bendita que nos fortaleça, ampare e guie, nos envolvendo em vibrações de saúde, equilíbrio e muito amor, para que tenhamos a força, a vontade, a motivação para seguirmos mesmo diante das grandes dificuldades materiais e até morais que passamos. Pedimos pelo nosso lar, nossos amigos, nosso trabalho, que cada um receba o cuidado e o amparo que precisam nesse instante. Envolve nossa cidade, nosso país e todo o nosso mundo, assim como todos os nossos irmãos espirituais, em luzes de amor, harmonia e compaixão. Que nessas águas sejam colocados os fluidos terapêuticos que gerarão o alívio e o equilíbrio que estamos merecendo e precisando. E assim finalizamos mais um encontro de hoje, ficando com a Tua bendita e harmoniosa paz. Que assim seja.